toda a glória para o Senhor. Contar aqui uma... Obrigada, irmã. Ai, Jesus. Essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, o Senhor vem ministrando há uns dias, bem antes da pastora me chamar. E aí, quando a pastora falou comigo, meu Deus, meu coração veio na boca. Mas eu falei, Senhor, mas gente, mesmo que eu tava, toda vez que eu orava, me via essa palavra, eu falei, Senhor, confirma, testifica, é essa mesmo, é isso mesmo. Mas é aquela, quando o Senhor nos chama, Ele já vai te preparando, né? O Senhor, Ele já vai te conduzindo. E como é importante a gente estar sensível à voz do Espírito Santo. Ai, meu Deus. E quando ele falou que ela ficava em cima, tirando volta. Tá, a voz do Espírito Santo. E Deus me deu um tema. Mas fala aí para sua amiga. Gente, hoje, chegando aqui, a pastora, um monte de coisa falando, que é o que eu vou falar aqui, a Aninha, o pastor, eu falei, meu Deus, então não precisa mais falar nada não. E eu falei, mas sabe que eu entendi que era o Senhor testificando, porque em todo o tempo eu falei, Senhor, vai confirmando isso, é com muito temor e tremor. Quero exaltar e glorificar o nome do Senhor, agradecer aos meus pastores pela oportunidade de ser um instrumento do Senhor, né? E amém. Então, a palavra que me está no coração está em Isaías 64. Abre aí, Isaías 64. E a gente vai ler do 1 ao 4, depois vamos para o 8. E a gente vai ler mais, né? Senhor, não só esse, tem um outro versículo mais para frente também. E fala aí para o seu irmão, que é a pessoa que está ao seu lado. Deus é bom em todo o tempo. Nosso Deus não mudou. Aleluia. Esse é o tema. Nosso Deus não mudou. Vamos ler. Se fendesse os céus e descesse, e se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gavetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti, quando fizestes coisas terríveis, que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Aleluia. Que trabalha para aquele que nele espera. Aí pula lá para o 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obras das Tuas mãos. Aleluia. Alabaxere canta alabás. Vamos orar mais um pouco. Senhor, meu Deus, tremenda é a Tua palavra. Oh, Senhor Deus querido, a palavra é Tua, Senhor. Eu sou instrumento das Tuas mãos. Usa a minha vida. Fala com Teu povo. Ministra aquilo que o Senhor quer falar com cada coração nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma Teu lugar, Senhor. Toma Teu lugar. Estamos aqui para Te ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Aleluia. E o tema que o Senhor me deu foi esse: nosso Deus não mudou, Ele permanece bom e fiel, né? A gente vai ler a palavra do Senhor, a gente vai ver o agir do Senhor em várias passagens da Bíblia. Lá no Velho Testamento, né, o Senhor, Ele abriu o Mar Vermelho. Deus, Ele usou a vida de Moisés. Moisés foi um instrumento do Senhor. Está lá em Êxodo, depois, né, quem quiser meditar, está em Êxodo 3. E ali o Senhor deu vitória ao seu povo. O povo fugia, né, de Faraó, e Deus abriu o Mar Vermelho. Gente, já pararam para imaginar o mar se abrindo e a terra seca, o povo passando? Gente, nem com toda a criatividade, sabe? A gente tenta, mas você vivenciar isso é algo extraordinário, né? Deus derrubou as muralhas de Jericó, lá em Josué 6:1-20, quem quiser depois ler. E nós vamos ver também no Novo Testamento o Senhor se manifestando. Eu trouxe isso, mas tem muitas outras manifestações do Senhor. Se eu for falar, a gente vai ficar a noite toda aqui e ninguém vai embora. Mas eu trouxe algumas que o Senhor ministrou. Deus curou a mulher do fluxo de sangue. Está lá em Marcos, tem Marcos, Mateus, Marcos 5:24. O Deus ressuscitou Lázaro. A cura, né, do cego perto de Jericó. Os 10 leprosos, tantas outras coisas. A gente vê gerações que vivenciaram a manifestação e o poder de Deus, né? Vimos o agir do Senhor em épocas diferentes. Então, se você vai ver na Bíblia, o Novo Testamento, né, desde a criação, você vai vendo épocas se passando, né? Deus se manifestando, Deus operando um milagre, Deus fazendo maravilhas, algo extraordinário. Como eu falei, eu trouxe essa, gente, de Jericó, para que, se você for lá ver as muralhas de Jericó, era imensa, né? Ela tinha uma largura, acho que era 1,5 metros, se eu não me engano. Então, assim, imagine, gente. E o mar, gente, é algo assim, meu Deus, aleluia. E a mulher do fluxiano, eu trouxe ela porque há 12 anos essa mulher perecia de uma enfermidade. Ressuscitou Lázaro, que estava morto, estava já fedendo. E fora essas outras coisas que o Senhor fez. E aí a gente vai vendo gerações que viveram milagres, que foram usados pelo Senhor, povos, né, Deus levantava homens, né, que viviam experiências, Deus se manifestava, vinha com o seu poder. A palavra do Senhor era assim passada de geração. Temos visto gerações passarem e o ser humano mudar, crescer, multiplicar por séculos. Então a gente vai vendo muitas gerações. E o Senhor vai agindo em todas elas. Até na parte da Esther, que não se fala ali do nome do Senhor, né? Mas você vê o agir do Senhor, o Senhor se manifestando. Quem não leu ainda o livro de Esther, te convido. Então, você vê o agir do Senhor em todo o tempo. Lá em Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, muitas coisas mudaram e vão continuar mudando. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. Seus princípios, sua justiça, sua misericórdia, sua bondade, seus milagres, seu operar, Ele continua fazendo. Ele continua operando.
hoje, ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Se o nosso Deus continua fazendo maravilhas, derrotando inimigos, então por que a fé de muitos tem cambaleado e o amor está se esfriando? Eu falei, Senhor, se o Deus que abriu o mar, derrubou os muros de Jericó, fez tantos outros milagres, continua operando, Ele fazendo. Se eu falar de coisas que Deus já fez na minha vida, se eu perguntar quantos milagres já, que Deus operou, muitos vão dizer aqui, vão dar testemunho de coisas que Deus está fazendo. E por que essa geração tem andado tão ansiosa, tão preocupada? Uma coisa que me entristece muito, quando o pastor apóstolo falou, e quando me vem isso, me dói o coração, que quando fala que o evangelho cresceu no tamanho de um oceano, com uma profundidade de uma piscina. Gente, quando a gente ouve isso, tem que doer na gente, porque é esse Deus ao qual servimos. Ele está operando, Ele está se manifestando, Ele está fazendo um milagre, Ele está dando livramento. E a nossa fé, como se caminha, contemplando diante de tudo isso? Ainda que Ele não fizesse, Ele já fez algo, Ele entregou seu Filho. Ele nos livrou, Ele nos libertou, Ele sarou nossas feridas. O castigo que traz a paz estava sobre Ele. A gente precisa. Eu falei, Senhor, e aí? Quero experimentar mais desse Deus, porque o poder dele não é limitado, amados. Nós estamos na campanha, vamos aí, falar certinho, né? Causas impossíveis. Deus do impossível, aleluia, está aqui. Ele se manifesta de forma extraordinária, amado. Basta a gente mergulhar assim nele, mergulhar. Josué, ele viveu essa experiência e outras, porque ele dependeu totalmente do Senhor. A sua fé era firmada no Senhor. Se o Senhor falava, e a palavra que Deus dá orienta ele, medita de dia, de noite. Não te partas da minha lei. Como a pastora estava falando, a palavra do Senhor tem tudo que a gente precisa. E muitas das vezes a gente negligencia o alimento. O corpo não anseia pela comida, a nossa alma também anseia pela comida. O anseio, que muitas das vezes a gente tenta preencher em outras coisas, a alma gritando, é a palavra, é a intimidade, é a busca no Senhor. Temos visto uma geração que não conhece a essência plena no Senhor, que tem buscado seus próprios interesses, na sua força, nos seus braços,
não experimentando experiências grandiosas na presença do Senhor. Amado, o Senhor quer que a gente viva experiências grandiosas, como esses homens viveram. Não é um pouquinho não, é muita, muita coisa. O Senhor Jesus falou que nós faríamos obras maiores. A gente curaria, a gente profetizaria grandes coisas, amados, no Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, lá em Hebreus 11. Aí eu peguei uma outra versão que que é dessa Bíblia aqui, por isso que eu trouxe essa Bíblia, assim, que eu gosto dessa palavra, que fala assim, ela muda só algumas palavras, né? A fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. A certeza de estar esperando, que se está esperando no Senhor. Você não precisa ver, amado, basta apenas crer. Não precisa ver. Crer, tenha certeza. Como Josué sabia, tinha certeza que aqueles muros iam cair. Como Moisés sabia que o Senhor ia operar e abrir o mar. A certeza, a fé firmada no Senhor. É a certeza. Eu não preciso olhar, eu não preciso ver, eu não preciso tocar. Eu preciso saber que há um Deus que opera, que faz maravilha, que liberta, que muda circunstâncias, que transforma, se for necessário, causas, leis em prol do teu povo. Ele honra aqueles que buscam, aqueles que clamam. Ele honra o joelho que se dobra, amados. A fé é inabalável no Senhor. Isso move o Senhor. Aleluia. Em João 14, do 13 ao 14, em tudo que vocês pedirem em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Que a pastora falou. Amado, muitas das vezes a gente está buscando os nossos próprios interesses. O que vai me agradar para o meu conforto. Como eu falei, o braço forte, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar. Não tenho tempo para outra coisa. Não, para ler a palavra, que isso? Para orar? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover, amada. A sua força vem do Senhor. A provisão vem do Senhor, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fechar, ninguém vai abrir não, amados. É dependência total. O filho não depende. A minha Radassa pediu algo para o Alexandre. E aí, a Alexandre brincando com ela: não, você vai trabalhar. Aí eu falei assim: não. Aí ela escreveu no quadro: eu sou totalmente dependente de você. É assim, a gente tem que ser totalmente dependente do Senhor. Totalmente, como uma criança, é totalmente dependente do Pai. A gente precisa ser assim, dependente. Ora, consistente em chegar a Deus na autoridade de Jesus, né? Pedir ao Senhor. Pedir no nome do Senhor Jesus é chegar a Deus na autoridade de Jesus. Pedir aquilo que agrada a Jesus, que glorifica ao Pai. Muitas das vezes buscamos apenas pelos nossos prazeres. Como eu falei, né? Como vimos nas gerações onde os grandes feitos do Senhor foi realizado.
anterior. Vimos também a fé e a obediência na vida daqueles que foram instrumento para o milagre. Amado, você é um instrumento para o milagre. Você é um instrumento. Você é uma potência. Deus quer transformar. Eu vou dar um testemunho. Eu falo, você está falando. Há 20 anos, não, uns 15, 16 anos. O Senhor, teve um pastor, pregando, pastor José, ele falando sobre dons, sabe aquilo, propósito que a gente tem em Deus, né? Todos temos um propósito. Você já descobriu o seu? Vamos trabalhar. Deus quer te usar. Aí o pastor falou assim: se for música, sobe aqui no altar, toca. Não sei se quem estava aqui lembra. Se for música, toca. Se for palavra, toca onde você acha que o Senhor quer o teu chamado. Aí eu vim, gente, eu queria muito tocar teclado. O teclado, eu acho que naquela época era aqui. Era aqui, né? Eu queria tocar muito teclado. Eu subi e vim tocar o teclado. O Senhor, púlpito. Eu falei, não, sei, isso é maluquice. Eu teclado, o púlpito. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Eu falei, eu nunca. Olha, meu Deus. Tenho dom para isso não, Senhor. Que isso? Quem sou eu? Isso não é nada. Mas quando o Senhor chama, Ele capacita. E muitas das vezes, o jargão da época chamava, não, vai levar, eu fugia do Wallace, no Bom Espírito Santo. Gente, eu fugia do Wallace. Que ele falava, não, mas você vai trazer a palavra. Menina, gente, eu vi o Wallace, eu ia para outro canto. Não adianta você fugir não, amados. Aí, o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero fazer mais. Quero. Mas o medo, a insegurança, bloqueia a gente, amado. A gente deixa de fazer coisas grandiosas para o Senhor. Se você vai ler lá Josué, eu convido você a ler Josué todinho. Josué era um homem ousado. Se você acompanhar antes com Moisés, era um homem sim, cheio de fé. Ele e Caleb, com o mesmo vigor, que ele, né, levou 40 anos, com a mesma garra, com a mesma fé, eles conquistaram a terra prometida, amados. Deus tinha um propósito na vida de Josué. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem. Então deixa ser usado. Não impeça o que o Senhor tem. E aí, quando a pastora falou, eu tinha orado uns dias antes. Eu falei assim, eu quero fazer mais, Senhor. Eu não vou mais correr. Aí o diácono falava assim, irmã, você ainda vai pregar. Eu falei assim, não, amor, que isso? E, gente, eu passei mal essa semana toda. E, gente, eu senti, mas também eu era sustentada pelo Senhor. Eu experimentei algo extraordinário de Deus esses dias. Cavando tanto o coração de Deus para trazer a palavra. E pedindo, Senhor, tira todos os temores. E que me peço de fazer mais na sua casa. A gente não pode ser um empecilho. A gente tem que somar no reino. Cave o coração do Senhor. Vê o que Ele está planejando e coopere com Ele. Não é isso que o nosso apóstolo fala? Para que o Evangelho e a gente mude essa geração. O Evangelho alcançar.
Quem teve no Bom Dia do Espírito Santo, na classe BD, Carlos trouxe, né? Falando sobre a tribulação. O que falta para Jesus vir é o quê? O Evangelho. Propagar. Todos ouvirem. Depende de mim e de você, amados. Não sei nem porque eu estou falando isso, nem era que estava aqui, amém. Ah, aleluia. Em 1 João, eu acho que eu pulei, peraí. Ah, lá. Aí no versículo 8, que diz, né, que a gente leu. A gente viu um Deus, desde a antiguidade. Olha, amados, o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Aqui ele fala, desde a antiguidade, calma aí, que eu me perdi. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos ouviram e se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Tem esperado no Senhor? Deus está trabalhando. E você está trabalhando também? O esperar, amados, não é eu ficar sentado e cruzar minhas pernas, braços, ficar deitado e esperar o Senhor agir. Toda ação tem uma reação. Eu preciso também fazer a minha parte. O Deus do impossível. Aquilo que está sendo impossível para você, para o Deus do impossível, Ele vai operar. Mas você está fazendo o que também para cooperar? Tem orado, tem clamado, tem buscado, tem trabalhado, está trabalhando na casa do Senhor, tem pregado o Evangelho? O nosso Deus, Ele não para. O nosso Deus, Ele não para. Ele trabalha para o bem daqueles que esperam. Quando o Senhor Jesus não vem buscar a amada dele, a igreja, a noiva, vamos trabalhar. Vamos mudar essa geração. Essa geração precisa conhecer esse Deus que abriu o mar vermelho. Um Deus que fez grandes milagres. O milagre que Deus fez na minha vida não pode parar só em mim. Os ímpios têm que ver o que Deus fez na minha vida. Que Deus te libertou da onde? Deus te curou de quê? O que está no seu trabalho sabe? Eu estava ontem, trabalhei. E aí, ai meu Deus do céu. Eu estava conversando com as meninas, minhas colegas. Gente, eu sou a única evangélica. Assim, não sei. Uma diz que é evangélica, mas tá. E tem uma que está, né? Mas amém. Eu amo aquelas meninas demais. São muito preciosas do Senhor. E aí a gente conversando, falando de Senhor. Nossa, foi um momento tão gostoso, sabe? E aí eu falando com uma delas. Está na hora de voltar. Uma levita do Senhor. Ela é maravilhosa. E vamos trabalhar por reino, amiga. Não vamos perder mais tempo. O tempo é precioso. Amém? No versículo 8 diz: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obras de Tuas mãos. O Senhor, o Deus que faz o impossível, Ele é seu Pai. Nós somos filhos amados. E muitas das vezes a gente não se comporta como filho. Deixamos que as circunstâncias nos afastem do Pai. Quando a gente está com desafio, eu lembro quando eu estava no hospital,
tinha uns 17 anos que eu operei apêndice. Eu queria tanto a minha mãe. E até hoje, às vezes se fica doente, eu quero a minha mãe. Meu marido, nossa, é maravilhoso. Mas tem hora a gente quer o colinho, né? E muitas das vezes, quando a situação ou tá boa ou tá difícil, a gente foge do colinho do pai. Vá buscar recursos em outros lugares. Não tem problema buscar. Mas o primeiro tem que ser o colo do pai. Ele é o socorro. Ele vai te dar o alimento que você precisa. Em 1 João 3,2 diz: amados, agora sois filhos de Deus. Em Gálatas 4, olha tudo para confirmar o que nós somos, né? Gálatas 4,7 de Paulo ensina: já não és escravo, mas filho. Se és filho, então também herdeiros por Deus. Amado, não somos mais escravos, fomos libertos. O Senhor nos libertou. Somos filhos. Como filhos, precisamos conhecer o nosso Pai e a sua vontade. Quem são pai aqui? Como pai, não queremos que nossos filhos nos obedeçam? A gente ensina, corrige, né? Faz assim, já falei, é desse jeito, não, eu quero, vamos arrumar a casa desse jeito. A gente não orienta, não corrige. A gente quer em todo tempo que nossos filhos nos obedeçam. Com Deus também não é diferente, amado. Não é diferente. A gente exige dos nossos filhos. Pai também quer a obediência. E quando nossos filhos obedecem, as coisas não fluem direitinho? Flui, não flui? A casa fica numa harmonia, está tudo, né, se alinhando. Você fala, o filho está compreendendo, está tudo se caminhando. É assim também. Quando a gente entender que quando a gente obedece, a gente vê mais a glória de Deus, a gente vê mais o agir do Senhor, a gente vê aquela causa impossível se tornar tão pequena, o gigante, meu Deus, o gigante se torna pequenininho. Aleluia. Em Salmos 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amados, não sei dos seus desafios, mas eu sei do Pai, o Senhor soberano, ao qual nós servimos, que Ele continua atuando e é imutável. E Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Amada, a geração pode mudar. A gente tem visto muitas coisas acontecer, princípios sendo desfeitos, sabe? Uma rebeldia se crescendo, as pessoas perdendo a sua identidade. O Deus não mudou não, amado. O que é certo, o que é errado, acabou. Não tem meio termo, é sim ou não. O que procede disso é do maligno. Nosso Deus é imutável. A imutabilidade de Deus significa que Ele não muda em seu ser, em seus atributos, em seus conselhos ou em suas promessas. Deus é eternamente o mesmo, constante e imutável. Por isso, pode passar gerações, o céu e a terra passam, mas Ele permanece fiel e único. Aleluia. Se reconhecemos quem é Deus e quem Ele é nosso Pai e olheiro. Nós somos filhos e barro.
O pai ensina, corrige, abençoa, providencia a provisão. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? Deus também. O olheiro é moldado. O olheiro molda o barro para tornar um vaso de honra e útil. Você está sendo moldado? O desafio está grande? Você também está sendo moldado. Está sendo moldado para ser uma potência. Então, Senhor, o que eu quero aprender? O que eu preciso aprender com isso? Aleluia. O mundo quer roubar a nossa identidade, afetar nossas emoções e nossa fé. Identidade, quem nós somos e quem é Deus. As emoções, desequilíbrio, esfriamento, inconstâncias, falta de constância, ou seja, a tendência de mudar de opiniões, atitude, comportamento ou sentimentos. E a pessoa inconstante, uma hora está bem, outra hora não está. Uma hora, não, como está chovendo, não vou não. Né? Tá, eu estou cansada, se eu vim de manhã, não veio à noite. As nossas emoções, elas vão oscilar. Mas se a gente está no Senhor, amado, não vão oscilar. A fé, não acreditar que o Senhor opera milagre, que Ele não voltará e que Ele mudou. Muitos buscam só as coisas materiais. E quando não consegue, fala, Senhor, eu já estou terminando. Naqueles tempos as pessoas não tinham acesso a Deus, somente o sacerdote. Hoje temos acesso ao Pai, através de Cristo. Você tem um livre acesso, amado. Nada te impede de buscar o Senhor. E quando a gente... eu estava falando, pensando na manga. Eu gosto muito de manga. Quando a gente corta a manga, né, corta a manga em pedacinho, você vai comer, não é a mesma coisa que você se lambuzar com a manga, é. Você chupa a manga, você vai lá assim. Gente, eu falando assim, meu Deus, é assim com o Senhor. Cortar a manga em um pedacinho, tá no rasinho. Mas quer ver, saborear o Senhor, viver experiência. Ai, chupa a manga assim, é assim, gente, se rasga, se gasta no Senhor. E aí você vai experimentar um sabor fora do comum. Fora do comum, que a gente não consegue descrever com palavras. Não há outro caminho, salvação, ou outro Senhor que detém todo o poder. Aí depois vocês podem ler lá em Isaías 43, 11, 13, senão o meu tempo já acabou. Deus não esquece seus filhos. Pode uma mãe esquecer dos seus filhos que mama? Senhor, todavia, eu não vos esquecerei de ti. Amado, não importa o desafio que você esteja passando, não importa o tempo que a gente está, não importa a geração, o nosso Deus é o mesmo. Deus opera milagres, o Deus faz maravilha. Ele quer que você experimente mais dele, Ele quer que vocês vivam mais dele. Então gaste, se rasgue da presença do Senhor, busque a essência plena dele. Senhor, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Deixa Deus te usar, deixa Deus te encher. Fala, deixa esse vaso, vocês são um vaso na mão do Senhor, sendo moldados para ser cheio e transbordar da unção, de capacitação, amados. Aleluia. Aleluia. Aí eu vou finalizar, pastor, pode subir. Eu vou finalizar aqui. Lá no Salmos 34. Como eu falei que era dois, né, que estava ruminando, como a Aninha fala. Bendirei o Senhor todo o tempo, seu louvor está sempre no meu lábio. A minha alma se gloria no Senhor, os humildes ouvirão e isso se alegrarão. Louve comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exalte o nome.
Busco o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, e o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este filho, e o Senhor ouviu e o livrou de toda a sua angústia. O Senhor está te ouvindo, amados. Aleluia. Então clame. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livre. Provei e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado é que nele se refugia. Temam o Senhor, pois quem não são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada vai te faltar, amados. Os leões passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Venham meus filhos, escute, eu lhe ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida, que longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falar palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, mas para extirpar da terra as memórias deles. Clama o justo, e o Senhor escuta, e os livra de toda a sua angústia. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e Ele salva os espíritos oprimidos. Perto está o Senhor de vocês. Clame ao Senhor, opere, cabe o coração do Senhor, busque. Somos filhos amados, somos um vaso para ser usado na mão do Senhor. Então gaste na presença dEle, porque Deus muito mais fará as coisas, amados. Não se preocupe o que esteja faltando. Aleluia. Deus proverá todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vai uma salva de palmas mais forte, meu irmão.